nomeando o bin. Para quem já programa em Java, ok? Nas primeiras aulas que a gente teve de identificadores ou definição de nomes de variáveis e atributos, a gente aprendeu que os nomes de variáveis devem começar com letra minúscula e que dentro de uma classe, um identificador deve ser único dentro daquela classe. Okay? Então a gente viu que quando definimos um atributo ou uma variável, nunca podemos repetir o nome ou o identificador de uma variável dentro da classe, porque isso vai gerar um erro. A mesma regra também é aplicado para o bin, conforme já vimos que bin é um objeto dentro do mundo Spring. Então, ao criarmos um bin, esses bins podem possuir um ou mais identificadores. Mas o importante é o seguinte, esse identificador sempre será exclusivo dentro do bin que hospeda. Ok? Então, há casos às vezes que a gente pode definir mais de um, ok? Podem exigir mais de um nome, ok? E esses nomes são chamados de nomes alternativos. Nos ficheiros XML, a gente tem dois atributos, ok? Que são usados para identificar, ok? O bin. Elas são o atributo ID e o atributo name. E a gente pode usar um deles ou podemos usar ambos, ok? Na maioria das vezes eu particularmente acredito também que muitos outros programadores usam apenas o ID. Por quê? Porque o ID permite que você especifique exatamente o ID, ok? Então, eu pelo menos não tenho tanta complicação e prefiro usar o ID. Tenho aqui um bin criado com o ID veículo, criado na aula passada, ok? Nas aulas passadas nesse caso. Tenho aqui o veículo ID e tenho a minha classe carro. Então, ao dar o nome de um bin, ok? É como se a gente tivesse a dar o nome de um método ou o nome de uma variável, um atributo. Esses nomes devem começar com letra minúscula, ok? Se forem nomes compostos, o primeiro é minúsculo e o segundo começa com maiúsculo. Então temos aí um exemplo do meu bin, ok? Tem, por exemplo, um aluno serviço, tem repositório, o usuário repositório. Então, o usuário começa com letra minúscula e repositório começa com letra maiúscula, que são nomes compostos. Então, a mesma regra aplicada no início que a gente aprendeu em Java também são aplicadas em bin. Por isso é que a gente consegue ver que tem, por exemplo, usuário serviço, usuário controller, ok? Tem pagamentos, serviço, pagamento, controller, isso depende muito, ok? Então, eu penso que é um capítulo muito simples, não vi tanta confusão. Já usando o atributo name, ok? Você pode usar diferentes nomes, ok? Separados por vírgula, espaços ou ponto e vírgula para definir um identificador, ok? Mas eu particularmente nunca usei, ok? Estou a mencionar apenas por questões didáticas, mas eu não uso. E atualmente nós não usamos o ficheiro XML. Como o curso como o curso é Spring Framework, e quem está a aprender Spring obrigatoriamente tem que saber o núcleo do Spring, que é o Spring Framework. E o Spring Framework, quando começou com XML. Então, hoje em dia a gente usa muito anotações, mas por detrás das anotações existem o comando, o XML, né? Existem certas regras de negócios que seguem os mesmos conceitos. Quando a gente consegue perceber como é que funciona um ficheiro XML, fica muito mais fácil perceber em anotações. Então, tenho aqui uma observação, ok? Um último ponto que diz: não é necessário fornecer um nome ou um ID para um bin. Se você não fornecer um nome ou um ID explicitamente, o container gerará um nome exclusivo para aquele bin, ok? Isso eu estou a falar para quem usa anotação. Quer dizer que quando usamos anotação, o bin usa um recurso do Java, que o próprio Java tem, que é chamado de introspectory, ok? Ou decapitalize, que traz regras para poderem lidar com essas situações. Como assim? Por exemplo, quando eu crio uma classe,
a classe que eu criei, eu crio com letra maiúscula. A gente já aprende que nomes de classes devem começar com letra maiúscula. Mas ao criarmos os bins começam com letra minúscula. Então, esse recurso do decapitalize é responsável por dar tratamento a essas situações em que a letra maiúscula da classe fica minúscula no objeto bin. Okay? Mas até certo ponto a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque de forma natural a gente faz isso, ok? Todo programador Java sabe que ao definir um atributo, um ID, um atributo, uma variável, um método, tem que começar com letra minúscula. Então, isso é apenas um conceito aplicado de boas práticas de programação, ok? E acredito que o Beans também segue a mesma forma de dar os nomes no Java. Então, agora vamos começar a falar de inicializações de bin, ok? Que também provavelmente para muita gente é simples, ok? Vamos partir para essa opção. Então, nesta opção de classes, ok? Inicialização de bin, como estamos a falar de ficheiro XML, eu vou dizer que nós especificamos o tipo de objeto que desejamos ou que deseja ser instanciado, ok? Usando o elemento bin. Então, no nosso ficheiro XML, ao criarmos um objeto, no caso estamos a falar instanciação de um objeto com construtor padrão ou construtor vazio, nós definimos aqui um bin e definimos o nome do objeto, ok? Que é o ID. E depois vem a classe. Por detrás dos panos, de forma encapsulada, existem recursos do Spring que fazem a mesma coisa que a gente tem feito, que é o que está aqui. Então, se temos uma classe e desejamos instanciar essa classe, a gente faz carro, o nome do objeto, vamos chamar de veículo, igual a new carro. Então, quando a gente chama aqui um bin, ok? Por detrás dos panos há uma criação de um objeto. Mas a grande vantagem do Spring ou do Container Spring é que a gente não precisa criar esse objeto várias vezes, porque a gente que já programa em Java, nota que quando precisamos desse objeto, muitas das vezes temos que criar de novo esse objeto. Então, o container do Spring já armazena ou cria para nós e mantém lá no container armazenado para que toda vez que a gente precisar desse objeto, basta apenas chamar. Então, o que acontece? Quando é executado ou compilado, ela cria uma série de objetos que a gente definiu no nosso ficheiro XML e mantém armazenado, para que quando a gente precisa chamar ele, é só chamar. Então ela não cria aquele objeto 2, 3, 4 vezes, ela cria apenas uma única vez e depois disponibiliza para nós. Então, quando a gente chama aqui um bin, por detrás dos panos existe a criação de um objeto, ok? E esses objetos podem ser criados também ou instanciados usando um método de fabrico estático. Eu tenho aqui um exemplo onde tenho o factor method, criar método. E tenho aqui o exemplo de uma classe, a classe carro que implementa veículo, isso a gente viu em aulas passadas, e temos aqui o método criar carro. É claro que esse método criar carro vai apresentar um erro porque eu esqueci de adicionar aqui o operador estático, ok? Porque o método é inicialização com um método de fabrico estático. Se eu executar, ele vai me apresentar um erro. Por quê? Para esse método ser executado, ela tem duas opções. O nome tem que ser igual com o aqui e ela tem que ser estático. Então, vamos ver isso na prática para a gente poder conseguir entender inicializações de bins dentro do Container Spring. Estamos aqui no nosso projeto, estamos aqui no nosso código principal de um projeto que a gente fez na aula passada ou em aulas passadas, onde a gente estava a falar de inversão de controle no Spring. E nesse projeto a gente criou diversas classes, criamos a classe bicicleta, carro, classe moto e a interface veículo. Então a gente tem um ficheiro XML onde contém o nosso bin e quando o nosso projeto é executado, o container do Spring ela cria ou o nosso objeto aqui é instanciado ao nosso bin e ela armazena este objeto de tal maneira que toda vez que a gente precisar desse objeto é só chamar. Então, para a gente ver que se realmente esse objeto está a ser criado, vamos abrir aqui a classe carro e vamos chamar um construtor sem parâmetro. Vou dar aqui um systemoutprint, um system.
para a gente ver, criando o objeto carro, ok? Vamos dar ok e vamos executar. Se eu executar, logo vejo aqui a mensagem criando o carro e depois vem o método estou a dirigir o carro, que é um método que está aqui. Então, o que acontece? Ela primeiro chama esta opção aqui e vai criando o objeto. Vou comentar, ok? E vou executar. Então, ao executar, ela vai chamar simplesmente o método criando objeto. Vou fazer a mesma coisa em Bina, vou criar um construtor, ok? Vou chamar também uma mensagem, ok? Chamar uma mensagem e vou dizer estou criando o objeto bicicleta, ok? Vou adicionar aqui no bin, tenho que especificar aqui no bin, vou dizer bin, ok? O ID, ID vou chamar de Bina e vou chamar a classe. Vai ser com.cooliesoftware.springdemo.bicicleta, ok? Vou executar e vai me aparecer dois objetos. Tenho aqui o objeto criando o objeto carro e tenho um criando o objeto bicicleta. Então, quando é compilado o nosso código, ela disponibiliza esses dois objetos. Uma das grandes vantagens é que esses objetos ficam na responsabilidade do container e a gente não precisa ter que instanciar ou criar esse objeto várias vezes porque o Spring já tem, o container do Spring tem esse objeto e basta a gente chamar. A gente vai ver isso quando começamos a falar de injeção de dependência, como chamar, né? Mas tem mais outro recurso que a gente pode usar, que é o factor, ok? Factor method, podemos fazer também criação de objetos através dele, ok? Vou chamar e aqui vou dizer criar carro, ok? Criar carro. Vou, por exemplo, se eu vou tentar executar, vai me apresentar um erro, ok? Vai me apresentar um erro, por quê? O erro que ela apresenta é, ok? Ele diz aqui o factor method, ele menciona o nome do método e pede para você checar se esse nome existe e se ele é estático. Primeiramente, na nossa classe carro, esse método não existe. Então, vou fazer o seguinte, vou criar um public, o tipo dele, que é carro, e vou dizer que é criar carro. Vou dizer que tem um return new carro, ok? Então, vou executar novamente, vai me apresentar mais erro. Por quê? Porque ele tem duas opções que tem que ser verdadeira. Então, as duas opções é o nome do método tem que existir, já sabemos que esse método existe, e tem aqui um end. End é quando as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, ela diz que esse método tem que ser estático. E o meu carro aqui não é estático. Para ser estático, basta fazer isso, né? Estático. E logo, se eu executar, ela vai passar. O que vai vir? Vai vir a mesma coisa, ok? Então parece que não mudou nada, né? Mas mudou. Para a gente notar mesmo que mudou, vamos fazer da seguinte forma. Vou substituir carro por mota, por exemplo, e vou dizer aqui retorna mota. Não vou mudar nada aí. Vai ficar assim. Então, quando eu executar, vai perceber que este objeto o container do Spring não conhece, porque ela não foi criada. Logo, ela vai criar aqui a mota. Então, em mota não vai aparecer nada porque não temos um container. Então, vou criar aqui um container em mota, por exemplo, vou criar e vou dizer criando o objeto mota. Ok? O que vai aparecer ao executar? Vai aparecer criando a mota e criando a bicicleta, ok? Então, nota que a gente aqui chamou a classe, ok? Mas instanciamos o bin deste
método que está aqui, ok? E o resultado é esse. Então, era isso que eu queria compartilhar, ok? Nesse caso, falamos de nomeando os bin e instanciando os bin. Na próxima aula, a gente vai falar de construtores, então, com parâmetros nesse caso. Então, até a próxima aula, ok, pessoal? Até já.